Olá, oitavos! Tudo bem com vocês, pessoal? Pessoal, essa semana nós não teremos aula pelo Zoom. Portanto, eu estou gravando essa videoaula e é muito importante que vocês assistam, porque seria a nossa aula ao vivo, ok? O que eu faria com vocês ao vivo que eu estou fazendo agora com essa gravação? Nós corrigiríamos aquele exercício, o primeiro exercício da tabela sobre crônica do lixo, vocês lembram? Daquele texto que eu pedi para vocês lerem, o lixo, do Veríssimo. Vocês tinham que fazer uma tabela manualmente no caderno e mandar a foto. Nós vamos corrigir essa tabela. Vamos corrigir também a página 58, aquele exercício da transformação de discurso direto para o indireto. E vou explicar os exercícios que eu já lancei na quarta-feira dessa semana, das páginas 61 a 64, sobre uma crônica de humor, lá do livro de gramática, ok? Vamos lá, então? Pessoal, vamos começar pela correção da página 58. Vocês têm que transformar o discurso direto dos trechos em discurso indireto. Então, como eu disse para vocês, né? Vocês têm já essa aula pela Eclass, aquelas tabelas, no qual vocês têm as transformações. Então, por exemplo, quando eu tenho um verbo no presente do indicativo, ele se transforma no discurso indireto, no pretérito imperfeito, não é verdade? Então, é isso que a gente tem aqui, ó, no diálogo 1, por exemplo, como é que liga, o liga fica ligava. Mesma coisa ali embaixo, ó, se não tinha e depois que não precisava, ok? Então, vocês vão fazer essa transformação do verbo. Corrijam no livro certinho para não ficar nenhum erro. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar pelo chat aqui nessa aula, tudo bem? O diálogo 2, a mesma coisa. A gente vai transformar no indireto. Então, nós temos lá, ó, o que é que ela faz? Ela não faz nada, você é que faz coisas com ela. O que? Controla, chuta. Ah, então é uma bola. Claro que é uma bola. Uma bola mesmo. Você pensou que fosse o quê? Nada não. Então, aqui a gente tem o discurso direto e a gente teria que transformar o diálogo 2 também em indireto. Vamos ver como ficaria? Então, aqui está a resposta, tá, pessoal? O filho perguntou o que é que ela, a bola, fazia. Então, agora eu vou transformar em terceira pessoa. O filho perguntou, ok? Vou usar os verbos de send, que a gente viu também na aula passada. O pai respondeu e por aí vai. Então, todos os verbos que estavam no presente do indicativo, a gente também transforma para o pretérito. Dependendo da situação, pretérito perfeito ou imperfeito. Mesma coisa com o diálogo 1. Anotem as dúvidas. Se vocês tiverem ainda alguma coisa que vocês não entenderam, mandem pelo chat, ok? Vamos ver o próximo, então? Pessoal, aqui eu coloquei a crônica O Lixo, que essa foi a nossa primeira atividade do bimestre. Vocês tinham que pesquisar essa crônica na internet, lembram-se até que eu pedi para vocês colocarem a fonte. Então, vocês tinham que pesquisar essa crônica, ler, tá? E fazer aquela tabela manual. Então, eu vou comentar rapidinho com vocês sobre o texto. Vamos lá? Então, o que a gente tem aqui, pessoal? Um vizinho, né, conversa com uma vizinha, que até então eles não se conheciam pessoalmente, e eles começam a falar do lixo, né, do lixo de um, do outro, aí depois ela fala lá, ó, sua família deve ser pequena, eles começam a levantar hipóteses, né, e aí depois eles começam ali a comentar algumas coisas, até mesmo de comidas, né, champignons, coisas assim, e por aí vai, e aí um começa a perguntar do outro, ah, você não tem família? Tenho, mas não aqui, e aí começa todo um questionamento, eles começam a se conhecer melhor. Aí aqui continua o diálogo, né? Um querendo saber do outro. Aí eles falam até de uma fotografia, na verdade, ó, mas há uns dias tinha uma fotografia de mulher no seu lixo. Quer dizer, parece que um estava examinando o lixo do outro para se conhecer melhor. E aqui o fim, né? Quando eles começam ali, eles falam, bom, aí está indo fundo demais no meu lixo. Acho que ontem no seu lixo, o quê? Me enganei, ou eram cascas de camarão. Acertou, comprou uns camarões graúdos e descasquei. Eu adoro camarão. Aí depois lá na outra coluna, descasquei, mas ainda não comi. Quem sabe a gente pode jantar juntos? Olha lá, vai até rolar um convite ali. Não quero dar trabalho. Trabalho nenhum. Vai sujar a sua cozinha? Nada. Num instante se limpa tudo e põe os restos fora. No seu lixo ou no meu. E aí eles terminam falando do lixo também. Então vocês viram que é um texto
que tem as características do gênero crônica, é uma crônica, tem poucos personagens, é um texto curto, o espaço reduzido, e ali embaixo, pessoal, eu coloquei o link, tá? De onde que eu tirei aquele texto, porque lembram-se que eu pedi para vocês isso, é importante para a gente ver a fonte, eu queria saber de onde vocês pesquisaram o texto. Então, vamos ver a tabela, como ficaria? Então, pessoal, aqui está a tabela com as respostas. Confiram a tabela do caderno de vocês. Se tiver alguma dúvida também, manda pelo chat. Vamos ler, então? Não precisa, claro, né, gente, estar dessa maneira aí, escrito perfeitamente do jeito que eu escrevi. Mas vejam aí se a resposta bate com a de vocês. Então, o tema. Pessoal, vocês poderiam ter colocado que o tema é um tema corriqueiro, uma conversa entre vizinhos sobre o lixo, né? Então, é uma coisa do cotidiano. E há críticas implícitas no texto. Eu não sei se vocês perceberam isso. Mas a crítica aqui seria, por exemplo, a gente tem a questão do individualismo, da solidão humana. Por quê? Eles são vizinhos, mas até então eles não se conheciam pessoalmente, não tinham conversado, e o lixo foi algo que, querendo ou não, acabou aproximando, né? Então a gente tem a questão do que as pessoas vivem sozinhas, um pouco solitárias, então tem uma crítica implícita no texto, tá bom? Aqui, essa parte que eu coloquei da crítica, pessoal, seria uma informação a mais, mas vocês poderiam apenas escrever ali que se trata de um tema corriqueiro, cotidiano, uma conversa entre vizinhos, tudo bem? Quem são os personagens? Nós temos aqui dois, né, que participam de fato da história. Outros são citados, a família dela e tal, mas os que participam são o vizinho do 612, né, o senhor do 612 e a senhora do 610, tá? E a crônica, gente, tem 3 características, né? Eu pedi ali para vocês 3 que tenha nesse texto. Quais, por exemplo? É um texto curto? Sim, tem poucos personagens e é um tema do cotidiano. Se vocês colocaram que tem uma linguagem mais informal, que também é uma característica, tem um espaço reduzido, um tempo reduzido, tudo bem, também é uma característica que está presente no texto, ok? Qual é o link que você pesquisou o texto? É a fonte que eu tinha perguntado para vocês. Lembra que eu expliquei na aula? Eu falei, gente, vocês têm que colocar qual é a fonte, de onde você tirou, de onde você pesquisou esse texto, porque eu não tinha dado o texto para vocês, né? Vocês tinham que pesquisar. Então, ali, no caso, eu coloquei qual foi a fonte que eu peguei, tá bom? O tempo da narrativa é cronológico, não há uma volta no passado, então é um tempo que segue uma ordem linear. E o foco narrativo, pessoal, está em terceira pessoa, é um narrador contando, tá? A história, ele reproduz as falas dos personagens sem intervenção, ele não faz essa intervenção para influenciar. Lembram-se que na aula passada a gente viu os tipos de narradores, não é? Então ele é um narrador que a gente fala onisciente neutro, ele sabe das coisas ali, ele está vendo o que acontece, está ciente de tudo, mas ele não faz essa intervenção para não influenciar o leitor, ok? Ele apenas reproduz as falas. Então, se você colocasse que o foco narrativo está em terceira pessoa, está certo, tá bom? Vamos para o próximo, então. Gente, agora eu gostaria de explicar para vocês os exercícios das páginas 61, 62, 63 e 64. Esses exercícios, pessoal, foram postados na quarta-feira pela Class, tá? Agora na quarta-feira. Eu queria explicar para vocês um pouquinho do enunciado do que vocês têm que fazer em cada um deles, tá? Então, primeiro de tudo, vocês vão ler o texto Pipi, que está nas páginas 59 e 60, ok? Então, vocês têm lá, é uma crônica, então tem lá, ó, apresentamos na página 56 os diversos tipos de narradores, que é o que a gente já tinha visto, tá? Sob que ponto de vista o narrador conta a história Pipi? Então, essa é a primeira. Então, ele quer saber ali, pessoal, isso na página, tô acompanhando aqui com vocês. Isso lá na página 61, vocês têm que selecionar a alternativa correta, tá? Marquem a alternativa correta, apenas uma é correta. Então tá lá perguntando, é em primeira pessoa, como protagonista, como testemunha, ou é em terceira como onisciente neutro, como apenas como observador, ou onisciente seletivo. Para fazer essas atividades, é bom que vocês olhem na aula passada que eu postei com os exercícios, os slides sobre os tipos de narradores, ok? Que nós vimos pelo Zoom, tá? Bom, no exercício 2, vocês vão ler os trechos a seguir. Então, primeiro, explica a atuação desse tipo de narrador diante dos fatos. Nós temos o trecho 1 e o trecho 2.
São trechos também tirados do texto, tá? Da crônica. E vocês vão analisar, percebam que nesse exercício a gente tem várias linhas ali. Vocês vão analisar separadamente cada trecho. Então, coloque ali no trecho 1, o narrador é tal por causa disso, disso, disso. Então, baseando-se lá na página C56, os tipos de narrador, vocês têm aquele esqueminha que eu já expliquei pela aula do Zoom. Olhando aquele esquema, pessoal, vocês vão falar se ele é um narrador de primeira ou terceira pessoa em cada um desses trechos, ok? E se ele for narrador em primeira pessoa, se ele é protagonista ou testemunha, se for terceira pessoa, se ele é observador ou onisciente, neutro ou seletivo. Então, olhem lá na página 56 e escrevam com as próprias palavras de vocês mesmos a resposta ali na 62, ok? Vamos para o próximo? 3. A cena narrada acontece em um hotel na cidade de Caxambu, Minas Gerais. Vários personagens são apresentados sequencialmente, em ordem. Enumere-os por ordem de entrada no texto. Então, vocês vão colocar ali de 1 a 5 quais são os personagens que vão aparecendo por ordem cronológica. Fácil, tá, gente? É só ler o texto, ok? Número 4. Assim que começa o almoço no hotel, uma senhora é apresentada, né? Uma senhora aparece. Como ela é apresentada? Então, vocês podem falar se ela é apresentada com adjetivos para ressaltar as características físicas, por exemplo. Se ela é apresentada de maneira mais psicológica, introspectiva. Será que as características dela aí são mais voltadas para a parte emocional, sentimental, tá bom? Então, escrevam lá como ela é apresentada. Número 5. Para o desfecho da história, que efeito tem essa caracterização da senhora, somada às demais informações? É desconhecida a nova hóspede e cumprimenta a todos? Então, olha só, o narrador ali, ele vai para o desfecho, antes do desfecho, ele vai preparar essa personagem para trazer uma caracterização. Quando eu falo ali, ó, que efeito tem essa caracterização, eu tô perguntando assim, ó, será que esse efeito ele é mais positivo ou negativo, tá? Tem algum princípio envolvido ali, algo de gramática que vocês já viram? Então, pensem nessa questão. Quem não conseguir fazer essas 5, pensem bastante, reflitam, mas se você não conseguir, não tem problema, nas próximas aulas a gente vai fazer juntos e eu vou explicar para vocês, tudo bem? Número 6. Sabendo que essa narrativa é uma crônica de humor, qual foi o fio temático responsável pela graça no texto? Pessoal, qual foi o tema, o assunto, qual foi o eixo, digamos ali, a linha de pensamento que o narrador, que o autor do texto seguiu para dar esse humor? Porque é uma crônica de humor, então vai ter graça, tá? Então, como que ele usou? Qual foi o fio temático? Ou seja, ele pegou um certo ponto para trazer humor ou ele falou mais no geral e teve humor em várias partes do texto ou numa específica, na introdução, desenvolvimento, conclusão, enfim. Como que é esse fio temático? Em que parte que ele utilizou esse humor? Tá ok? Número 7. Por qual transformação a olhos vistos a nova hóspede passou em questão de minutos? Quem foi o responsável por essa mudança repentina? Leiam o texto, a interpretação, ok? Então, ela passou em questão de minutos. Quem foi o responsável por essa mudança repentina? Tá no texto, tá? Vamos para o próximo, os últimos. Número 8. Após a leitura atenta do texto, gente, essa é super simples, ó. Substitua as expressões em destaque, então em cada letra nós temos expressões em negrito e vocês vão substituir por outras, tá? De igual valor, ou seja, você vai mudar a palavra, mas mantendo o mesmo sentido. Elas não podem alterar o sentido. Então, a primeira lá é retinir. Se você não sabe o que significa, dá uma procuradinha no dicionário, vê lá pelo texto, pelo contexto, se você consegue entender, ok? Letra B. O primeiro que aparece é um homem de meia idade, barbeado de fresco, ressumbrando saúde e humor. O que será que é homem de meia idade? Barbeado de fresco. O que seria esse fresco, tá? Então, são essas palavras que vocês vão aí substituir. Atenção, pessoal, não coloquem só assim, ó, meia idade igual tal substituição. Não, reescrevam a frase inteira, tá? Para vocês usarem uma palavra que caiba perfeitamente na frase. Sem preguiça de escrever, gente. Vamos escrever, ok? Então, escrevam a frase toda, substituindo apenas o termo que está em negrito. Relembrando, tem dúvida, não sabe o que significa? Procura no dicionário, ok? Ou pelo próprio contexto do texto vocês conseguem fazer.
Vamos para o próximo, pessoal. 9. Releia o fragmento a seguir. Bom, vocês vão ver que a gente tem vários verbos ali em negrito destacados e a letra A pergunta: as ações do fragmento apresentam um tempo verbal específico? Qual? Então, tá falando que sim, né? Já tá afirmando, ó, tem um tempo verbal específico. Qual é? Então, você vai colocar lá se é presente, passado ou futuro, ok? B. Os verbos são usados para determinar a movimentação e a sequência de ações praticadas pelo sujeito. Nesse parágrafo, percebe-se um grande número de verbos. Gente, por quê? Qual é o objetivo do autor em organizar a narrativa dessa forma, recheada de verbos? Como vocês sabem, os verbos, eles têm aí a característica de dar o quê? Ação, né? Verbo, representação. E aí, gente, qual que seria o objetivo do autor? Será que o autor fez isso sem pensar? Ou ele teve um propósito definido, uma finalidade para isso? Então, pensem nisso, tudo bem? E escrevam lá qual foi o objetivo do autor. C. Ao escrever a crônica, o autor apresenta ações corriqueiras do dia a dia, como a gente tem temas cotidianos na crônica, que muitas vezes passam despercebidas. Que objetivo ele pretende alcançar no fim do texto com esse recurso? Qual recurso? De fazer aí, de escrever ações, de apresentar ações que passariam despercebidas no dia a dia, mas que ele quis colocar ali. Qual foi o objetivo dele, a finalidade? Para que ele fez isso? Ok? E 10. Na sequência da crônica, o narrador apresenta um fato novo que muda o rumo do texto. Qual? Então, apresenta um fato novo ao longo da crônica, vocês vão começar a ler e vocês vão ver que tem um fato novo, que muda totalmente a sequência e o rumo do texto. Qual é esse fato? Ok? Número 11. Ao voltarem à sala, mãe e filha sentam-se para retomar o almoço. A menina diz: eu já fiz pipi, eu já fiz pipi. E continua: e a mamãe também fez. A criança apresenta uma das características mais marcantes da infância. Essa é fácil, gente. Qual é? Transcreva lá, ok? B. Qual o efeito de humor causado pela segunda fala da menina? E a mamãe também fez, é a segunda fala. Qual foi esse efeito de humor? C. Você seria capaz de reproduzir a possível expressão facial da mãe após a fala da menina, da filha? Gente, essa letra C, na verdade, vocês não precisam escrever nada. Seria mais se a gente estivesse em sala de aula e pudesse vê-los, a gente faria essa expressão facial, tá bom? E letra D, imagine que a cena tivesse acontecido nos dias atuais. A mãe reagiria da mesma forma? Sim ou não e por quê? Nos dias atuais, vocês acham que a mãe teria a mesma reação? Sim ou não e por quê? Ok? Vamos para o próximo. Terminou, pessoal. Então, até o 11, tá bom? Gente, não é difícil, vocês viram que eu fui explicando bem certinho, passo a passo. Então, assim, se vocês ainda tiverem dúvida, isso eu faria pelo Zoom com vocês, tá bom? Então, eu tô gravando para deixar bem claro. Então, é importante que vocês assistam essa aula, essa explicação antes de começar os exercícios. Porque, às vezes, uma ou outra palavra que eu falo aqui, que eu mudo o sentido do enunciado, fica mais claro na sua cabeça, tá bom? Então, as dúvidas, pessoal, mandem pelo chat nessa aula que eu tiro para vocês assim que possível. E fiquem atentos à data limite. Atenção, pessoal, recadinho importante. Tirem foto das atividades, das páginas do livro respondidas, ok? Com um lápis aí bem forte, que eu consiga ler, bem nítido. Atenção às fotos, tá? Cuidado para não sair dobrado, a página embaçada, então a página nítida. E não se esqueçam, vocês já sabem desse comando, não se esqueçam de escrever o nome de vocês em cima da folha, ok? Então escrevam manualmente o nome acima de cada foto para eu poder validar a atividade que vocês fizeram. Tá bom, gente? Um grande beijo para vocês e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!